Mensagem da Palavra de Deus. Que assim Deus intimou e autorizou aos seus servos para que a venha pregar, para que venha anunciar o ano aceitável do Senhor, e para que se cumpra assim o seu propósito nos céus, e para que na terra o povo venha conhecer a existência de Deus. E através da sua santa palavra, o verdadeiro pregador anuncia ela como ela é, para que o povo assim venha se despertar. E como está escrito em Isaías 52:7, felizes os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Assim Deus intimou e autorizou todo soldado guerreiro e batalhador para esta peleja espiritual. E aquele que uma vez se entregou para Deus, Deus assim confirmou e abençoou grandemente em vida e logo após desta vida para outra. E ele, entendendo que o verdadeiro anuncia a palavra com verdade e com justiça, ele é pregoeiro da justiça e jamais volta atrás. E em momento nenhum, homem, nem ninguém, nem Satanás compra este homem, porque ele está intimado e autorizado para pregar as verdades de Deus. E ele entende que nessa hora ele é profeta do Altíssimo. Nesta hora ele não tem parente, nesta hora ele não tem familiares, nesta hora ele não tem amigos e nem colegas, porque nesta hora é hora de ouvir o trovejar da voz de Deus. Exortação. Pregador dos pregadores, cadê você? Nesta hora um coração contrito e quebrantado eu não rejeitarei. E aquele que assim confia em mim, eu dou as minhas santas palavras. E nele não há engano, antes justiça e verdade, para anunciar a minha palavra. E ele entende que tem que pregar e anunciar a palavra de Deus com justiça. Do jeito que vai, a giripoca vai piar. E diz assim a palavra do Senhor, com o seguinte tema, luta da luz contra as trevas. E nesta hora, as trevas vai ser despedaçada pelo trovejar da palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunhar e para testificar da luz, para que todos os que crescem por Ele, não era Ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem e que veio ao mundo e estava no mundo, e o mundo não foi feito,
estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos os quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Experimente acordar e perceber que todos os seus sofrimentos não passaram de um pesadelo. Pregações, mensagens reveladas. O sermão às revelações. Do jeito que vai, a giripoca vai piar. Do jeito que vai, a giripoca vai piar. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra, porque assim se aperfeiçoamos em nossas vidas, tanto em matéria de qualidade de operação, quanto em matéria de palavras espirituais para o seu coração. É porque assim Deus dá a direção, é porque assim Deus ele vai nos coordenando e nos mostrando como aperfeiçoar e como trazer para você a melhor qualidade de operação e também a melhor qualidade na sua palavra, pregando ela com verdade e com justiça. E dentro deste tema agora, que é a luta da luz contra as trevas, nós já vamos entrar rasgando o véu da revelação, e para que você possa entender que nós estamos aqui não para lutar contra o homem, não para lutar contra ninguém, mas para lutar contra as astutas ciladas de Satanás, que se levanta contra tudo e contra todos, e não tem misericórdia de ninguém. Mas a luz que resplandece na tua e na minha vida é para que as trevas sim não entendam. As trevas nunca vai entender. Vai tentar sim te derrubar para poder apagar o brilho que há em você. Mas uma vez brilhando, pode estar até ferido na batalha, pode estar até caído, mas o Senhor o tornará a levantar. Mas o Senhor o tornará a levantar. E como diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 8: ó inimiga minha, não te alegra a meu respeito. Ouve agora essa profecia: ainda que eu more nas trevas, o Senhor será a minha luz. Do jeito que vai, a giripoca vai piar. Entendendo que, já trazendo essa breve introdução para você, para entrarmos na mensagem profética, onde lemos aqui em João que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Habitou para que assim venha vos libertar, nos libertar deste mundo de densas trevas. Este Verbo que habitou entre os homens, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que peleja, aquele que está conosco nesta vida e depois do que há por vir no céu de glória, aonde vamos estar para todo sempre. Mas olhando para as Sagradas Escrituras, eu entendo muito bem que estamos em peleja, estamos em luta, em batalha espiritual, aonde a luta da luz contra as trevas é uma peleja muito grande, e só se apercebe aquele que assim, ele se entrega a Deus em espírito e em verdade, e nessas horas os seus olhos espirituais se abrem, e ele entende que a luta dele é contra o cão, é contra Satanás, e ele sai correndo e
descortinando para você o véu da revelação, entendendo que luz brilhando na vida de um homem, as trevas ficam confusas, ela não entende, ela fica meio abobada. E como pode? Como é que aquele está resplandecendo e o brilho é tão grande na vida de um homem que ela olha e fica até cego, passa por situações e não consegue nem ver, arma até laço, mas Deus vai lá e desarma. Pode estar tendo dificuldade, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu e eu não seremos atingidos. Entrando nesta peleja espiritual, não tem mais como voltar atrás. Entrou para pelejar, para lutar com a luz que há em você, para lutar contra as trevas, não tem mais como recuar. Botou a mão no arado, olhou para trás, não é apto para o reino de Deus. Lute, Deus tem te chamado, você e a mim, para marcharmos desde o início da criação até o nosso ano agora de 2004, e dentro desta emissora de rádio, para transmitir para você algo que é real, tremendo, e que é uma das realidades de todos os tempos. Deus de várias maneiras tem trabalhado, Deus tem trabalhado de várias maneiras para que você e eu chegássemos ao entendimento, e para que entendesse que Satanás não está brincando com ninguém, e pelo contrário, eu quero dizer para você uma coisa: ele está destruindo, ele está matando, está derrubando, e aquele que está de pé, vigie para que não caia. Mas olhando para as Sagradas Escrituras, eu vejo homens que fizeram a diferença. Eu vejo homens que a luz uma vez brilhando em suas vidas, o cão ficou doido. Quem nunca ouviu falar de José? E de repente o cão entra na mulher e tenta derrubar José. E José deixa a sua capa e perna para quem se quer, porque não adianta. O José estava com o pé no corpo, quer dizer, José estava com o corpo nesta terra, mas estava ligado nos céus. Ele saiu fora e saiu correndo. E eu quero dizer para você uma coisa: desde o início da criação até este ano de 2004, Deus tem chamado você e a mim. O que eu vou falar nessa hora não é história de carochinha, e o que já estou contando para você não é uma fantasia, é uma realidade, aonde luta de luz contra as trevas. Nós temos que lutar e pelejar. A Bíblia diz: tem misericórdia de algum e arrebatai-vos dos fogos, conforme está escrito lá em Judas. Este fogo é o fogo do inferno, aonde muitos hão de queimar lá, e depois que parar lá, não tem mais como voltar, porque enquanto há vida, há oportunidade de salvação. Então escute nesta hora Deus falando contigo, e através do trovejar da sua palavra, Deus vai trovejar nessa tarde e vai despedaçar toda a obra de Satanás e das trevas. Aleluia, glórias a Deus. É para que você entenda. Você olha na televisão, você vê aquele filme e se emociona, mas se você olhar para a sua vida e olhar para as Sagradas Escrituras, você vai se emocionar muito mais. Homens que pagaram o preço, que tiveram morte horrenda para que o Evangelho chegasse até nós, para que chegasse até aqui. E nesta época da graça não é diferente. Quantas pessoas abusam porque está na época da graça, fala: não, Deus só quer o coração. Mas vendo as Sagradas Escrituras, eu entendi e percebi que Deus quer corpo, alma e espírito, irmão. Mas lá no céu não herda carne nem sangue, com certeza não herda, mas o corpo glorificado, e aquilo que desceu ao pó, do pó vai ter que retornar, e o corpo será glorificado, e chegarás ao céu. Mas entendendo as Sagradas Escrituras, eu vi que lá no início da criação, Deus falou para a serpente: tu rastejará e comerá pó. E lendo mais à frente, a Bíblia disse assim, e eu observei o seguinte: a Bíblia diz que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Olha a luz agora resplandecendo no seu entendimento, para que você entenda. Se desperte e não seja tragado por Satanás. Glórias a Deus. Se hoje é dia do despertamento, receba nessa hora aí o despertamento de Deus, para que você vire o ano com Jesus Cristo no coração e suba no arrebatamento da igreja. Meu Deus do céu. Aleluia, glória
glórias a Deus, é uma responsabilidade muito grande. Desça ao pó, mas não seja tragado por Satanás. Desça ao pó da terra, mas ciente, sabendo que o pó vai ter que devolver tudo de volta, porque você vai ressuscitar. Com base, eu vou dizer para você o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, que os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que tivermos vivo, seremos arrebatados juntamente com Ele para o céu. Aleluia, glórias a Deus. É entendimento em cima de entendimento, e a palavra profética revelada para você. E dentro do nosso slogan, agora eu vou falar para você, porque o que já está descendo do céu para cá vai sair daqui para aí, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. E observando as Sagradas Escrituras, eu vi que as trevas não compreendem quando há poder de Deus, quando há unção e quando há glória de Deus. E quando Deus também passa por ali, as trevas ficam tontas e tem que sair correndo. E lendo a Bíblia, eu também observei que nem a chave da casa dele miserável não tem mais, está na mão de Jesus Cristo. Então nós temos vitória, é só clamar a Jesus. Nesta batalha espiritual, só perde quem quer, porque Deus já te deu o poder. Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpião e toda obra do inimigo. E Jesus Cristo veio para desfazer toda obra de Satanás. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava num princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Deus. Desde o início da criação até este ano de 2004, Deus já conhecia. E Deus sabe ainda o que há por vir daí para frente. Deus, Ele fez todas as coisas. Ele deixou o homem na sua existência. Mas o homem, por seu pensamento comum, por seu pensamento natural, não espiritual, nunca chegará ao céu. Mas quando ele recebe a efusão do Espírito, quando ele recebe a transformação do poder de Deus em sua vida, ele entende que a vida dele é de passagem. Ele está de passagem desta vida para outra e vai morar no céu. Ele sabe que entrou numa peleja, numa luta que não tem como voltar. Não tem como voltar, porque é a luta da luz contra as trevas. E quem entrou, seja soldado corajoso para pelejar. Aleluia, glórias a Deus. Quantos que até na virada do ano vai afrouxar um pouquinho para poder aproveitar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: de repente o arrebatamento da igreja pode acontecer hoje e tu ficarás. Então aproveite a vida, aproveite e curta a vida com Jesus, porque sem Jesus não vai te dar garantia de salvação. A peleja está grande, a luta também. Jesus Cristo também passou por isso, 40 dias e 40 noites lá no deserto, e logo após chegou o tentador. Satanás vai chegar até você quando você estiver fraco, quando você estiver caidinho, mas não tem problema não, não afrouxe, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo é resistir, resista! Porque nesta luta e nesta batalha espiritual, aquele que resiste vencerá. Aquele que resistir vai receber a glória do alto. Aquele que perseverar vai receber vitória, porque entende que ele não está sozinho. Ainda que todos o abandonem, Deus está do lado dele, vai o guardar e livrar do mal, e vai botar o cão para correr. Eu me lembro uma certa história de uma certa pessoa que falou assim: não, irmão, eu não vou falar contra o inimigo, porque senão ele vai ficar furioso comigo, e se de repente eu desviar? Não tinha segurança essa pessoa.
ela não estava segura em Cristo Jesus. Tem um porém, irmão, desde o momento em que você levantou a mão, desde o momento em que você começou a caminhar para uma igreja, Ele já está furioso contigo, vai fazer de tudo para poder te tirar daí. Então larga de ser besta, ou entra na peleja agora, ou então vai colocar a mão para trás, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Estamos em peleja, batalhas espirituais. Tem que haver um chacoalhamento, tem que haver um sacode espiritual no pessoal, para que eles possam entender que o negócio é sério, é batalha espiritual. Satanás não está brincando com ninguém, mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para desfazer a obra de Satanás. Aleluia, e quando eu falo o nome daquele miserável aqui, não é porque eu estou querendo exaltar a ele, é para te mostrar que ele não é nada na frente do nosso Deus, é para te mostrar, porque se a Bíblia diz, nós temos que anunciar também. Enquanto por aí há muitos advogados de Satanás que falam, não irmão, você não pode falar do inimigo, e de repente eu numa certa igreja, irmão, eu olhando aquilo ali, e levantou um camarada para querer falar, falando que estava querendo ensinar pro pessoal, e de repente ele falou assim, gente, Satanás está a milésimo de distância daqui, não fique preocupado. E eu olhando assim, não fique preocupado, a Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. E diz mais além ainda, a Bíblia diz que o vosso adversário, que é Satanás, está ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então vigie. Aleluia, glórias a Deus. São cada tipo de ensinamento que a gente olha por aí, aí o pessoal fica desapercebido e não está nem aí. Aí o inimigo entra na seara do filisteu e começa a destruir todas as coisas por causa da falta de vigilância, porque o nosso Deus, Ele é tremendo e santo, e Ele só habita aonde há perfeita adoração de louvor. É muitas áreas que podemos entrar aqui nessa hora e pode assustar até muita gente, mas eu quero dizer para você uma coisa, o véu da revelação está se abrindo, e Deus nessas últimas horas está chamando você e a mim para pregar o evangelho da verdade, porque passou dessa vida para outra, não vai haver mais pregação. Prega agora ou nunca mais. Com base no que vou falar, e para que você entenda, a nossa luta é contra as trevas. Nós estamos iluminados pela luz de Deus, mas há aqueles que estão apagados pela luz das trevas. Eles ficaram apagados de uma tal maneira que não conseguem mais ver a glória de Deus. A Bíblia diz que teve pessoas que uma vez foram iluminados e agora não pode mais ser iluminado, porque brincaram com as coisas de Deus. E a Bíblia também nos diz mais à frente que temos que perseverar e vigiar para que a nossa luz também não se apague. E indo mais um pouquinho à frente, conforme eu falei, pregue agora ou nunca mais. Ou você luta contra as trevas agora, ou então você vai perder no meio da batalha. Se você tirou um versículo para poder assim pregar, Deus vai tirar a tua parte da árvore da vida. Agora se você acrescentou demais, Deus também vai fazer vir sobre ti as pragas que estão escritas neste livro. Olhando para as Sagradas Escrituras e observando muito bem quantas pessoas que já estão amaldiçoadas e nem sabem, quantas pessoas que entraram no erro da ignorância, entraram no erro de Balaão, e quantas pessoas estão tão enganadas que estão achando que vai para o céu. E por que não vai? Porque há uns tipos de pregação por aí que fala que todo mundo vai para o céu, mas observando nas Sagradas Escrituras, eu vi que uma parte sobe e a outra fica, porque se a Bíblia diz se um foi e o outro ficou, é porque alguém vai ficar. Aleluia, glórias a Deus. E quem nunca ouviu falar, irmão, dessa história de Balaão, vai ver lá em Número, e de repente ele queria fazer o povo de Israel pecar, e quem interveio até ele não teve profeta na hora, creio eu, não diz a Bíblia, mas eu penso assim, naquela hora não apareceu um profeta para poder profetizar para ele, naquela hora não tinha uma profetisa, não tinha uma criancinha para profetizar, e nem um ancião. A única coisa que ele estava em cima, era em cima de uma jumenta, então somente ele ia para poder obedecer uma obra das trevas.
treva e não uma obra da luz. Então somente Deus olhando lá de cima e apercebendo: contra o meu povo ninguém se levanta, contra o meu povo ninguém se levanta, contra aquele que é escolhido, se levantou vai cair, se levantou vai perecer. E de repente ali Deus olhando e tá vendo, ele era um prometido, ele era uma pessoa que também que tinha promessa de Deus. Pode estar até errado, mas nessa hora final Deus vai sacudir para poder se despertar e te mostrar que tu também tem chamado. Profetiza nessa hora, ajeita a tua vida para falar das coisas de Deus. E de repente ali ele foi indo e a bichinha profetizou para ele. E você conhece a história muito bem. Graças a Deus, irmão, que os animais, até os animais obedecem a Deus. Graças a Deus que os ventos, tempestade, tudo aquilo que é existente nessa vida, e conforme os homens dizem por aí, estão caçando vida lá em Marte. Se tiver um alienígena lá, irmão, creio eu, é tudo criação de Deus. Não sei se tem, os homens estão procurando, mas se tiver, vai estar lá em cima de joelho, dando glória ao Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Tudo é criação e obra de Deus. E olhando também, a Bíblia nos diz que as estrelas, Deus conhece cada uma por um nome. A Bíblia diz que um fio da nossa cabeça, Deus sabe de todas as coisas, de todas as existências. O homem pensa que sabe, mas não sabe de nada. Ele só sabe assim quando ele deixa Deus o iluminar, e quando ele se torna um profeta da verdade para profetizar a palavra de Deus. Aí sim, ele é conhecido no céu, conhecido na terra e conhecido no inferno. E vai haver uma alegria no céu tão grande, uma alegria na terra e uma tristeza no inferno, porque mais um se levantou com a sua luz brilhante para lutar contra as trevas. Aleluia, glórias a Deus. Quer deixar as trevas confundido, quer deixar as trevas meio doido? Comece a pregar a verdade, comece a anunciar a palavra de Deus, tendo misericórdia de alguns e arrebatando dos fogos, mas continuando dentro do nosso raciocínio a luta da luz contra as trevas. E olhando muito bem, eu vejo que na nossa época de agora o negócio tá sério mesmo, porque nessas horas muitos centros de macumba se fecham e começa a abrir igreja de Satanás. Quem nunca ouviu falar da igreja de Satã, que agora eles têm Bíblia e tudo, para poder imitar os evangélicos, para poder iludir e enganar. Mas aquele que é da luz, a luz verdadeira ilumina na sua vida e ninguém o engana. Ele não precisa ir para televisão para se mostrar e para aparecer. Deus faz ele aparecer, porque ele é conhecido no céu, na terra e no inferno. Aleluia, glórias a Deus. Deus tem trabalhado de diversas maneiras para haver um despertar no meio do seu povo, para que o seu povo possa se despertar e entender que a luta é espiritual, a nossa batalha é espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as sortes espirituais da maldade no lugares celestes. Como Deus trabalha lá em cima, nessa terra também Satanás também trabalha para poder iludir o homem, para poder o homem assim ser cego espiritualmente, porque o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Mas o nosso Deus, que é Deus de revelação, e antes que Satanás trame qualquer coisa, Deus vai lá e já joga todo o laço por terra. Para isso tem que estar brilhando nas trevas, para que a sua luz ilumine e as trevas não venham a entender. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Para que as trevas não venham a compreender, você tem que deixar essa luz brilhar em você. E como que essa luz vai brilhar? Através de adoração ao seu Deus, através de o buscar na sua santa casa, através de estar na escola dominical, doutrina, ou culto cotidiano do dia a dia. É você buscando o Senhor, buscando aqui, buscando ali, buscando lá. Você não vai dar brecha pro cão. Você entende que mais um ano se passa, mas o Natal para você é como um dia comum, porque o melhor dia comum, o melhor dia festivo vai ser quando a gente passar dessa vida para outra, que a Bíblia diz que vai ter festa lá na glória, e vai ser de eternidade a eternidade, exaltando e glorificando ao Deus que fez o céu e a terra. Aleluia.
Aleluia, glórias a Deus. E continuando dentro da nossa compreensão e do nosso entendimento, versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu me lembro uma certa vez, eu ali em Paciência, na minha limousine conhecida. Quem não conhece a minha limousine? Uma bicicleta. E eu fui ali para poder dar uma volta, ir lá na feira, e de repente 3 homens de branco me pararam. Aí você pensa assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De jeito nenhum. Era 3 endemoniados que estavam lá e falavam sobre o cosmo, sobre a astrologia. E eu ouvi naquela baboseira toda. E eles ensinavam daqui e falavam do Deus Sol, Deus isso, Deus aquilo outro. Mas irmão, você foi ouvindo? Fui. Ainda fui até educado, porque eu aprendi que quando um fala, o outro abaixa a orelha para ouvir. Mas eu fui ouvindo, porque a Bíblia diz que os tais nem o receber. Mas eu quis ouvir para me ver até onde esses camaradas queriam ir. E de repente, os 3 de branco ali, querendo me ensinar, um falava daqui, outro falava de lá, e eles começaram a pensar, penso eu, mas eles começaram a pensar, estamos quase ganhando isso aí, vamos lá, continua ensinando isso. E aí eu comecei a fazer pergunta, mas como é que é isso? Como é que é aquilo outro? Como é que eu não sei o que? E eles respondiam direto, e de repente, quando eles chegaram ao fim, o fechamento do seu ensinamento, eu levantei o dedo, olha, eu apertei a mão de cada um e falei assim: gostei do seu ensinamento, você ensina muito bem, eu posso falar agora. E de repente, quando eu abri a minha boca para falar, os 3 endoidaram, irmão. Teve um lá que quase caiu endemoniado, porque quando eu comecei a falar, antes de eu falar, eu orei a Deus em pensamento para não escandalizar. Eu falei: Senhor, nesta hora me dá a palavra, porque de mim mesmo não tenho nada, mas se vir dos altos céus, o Senhor assim vai botar a palavra nos meus lábios, e esses 3 vão entender e vão ver a sua glória. E de repente, após aquela oração e pensamento, Deus assim desceu uma glória sobre minha vida, e eu comecei a falar. Eu falei para vocês: olha, isso aí que vocês me ensinaram, ensina até bem, mas eu quero dizer para você uma verdade verdadeira. Eu conheço as sagradas escrituras, e na Bíblia eu li que só existe um Deus só, o Deus que fez o céu e a terra, um Deus que através desse seu Deus minúsculo que há aí, o Deus que eu sirvo, Ele o fez, mas não fez como para essas coisas aí, Ele fez para ser uma pessoa boa, mas hoje ele é uma pessoa ruim, uma pessoa caída dos altos céus, uma pessoa que se chamava Lúcifer, aquele que era cheio de luz, mas hoje é demônio e anjo decaído. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus tem obra na vida de vocês 3, e eu respeito vocês porque vocês são anciãos e têm o cabelo branquinho, porque eu gosto de respeitar as pessoas idosas, mas eu quero dizer para você uma coisa: para você poder ir para o céu, não tem Deus astrólogo, não tem Deus astrólogo, não tem Deus da macumbaria, não tem Deus da feitiçaria, não tem Deus de nenhuma seita. Para ir para os céus, tem que aceitar a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário para dar a vida eterna a cada um de nós. E de repente assim, um olhou para o outro, os 3 ficaram doidos, e um dali do meio, um que se chamava o chefão deles lá, ficaram doidos, quase caiu endemoniado. E de repente ele começou a sentir um negócio e começou a falar: ih, meu irmão, tô sentindo um negócio aqui, que negócio é esse? Tem um negócio aqui me envolvendo. E eu cheguei para ele e falei: sabe o que é isso? É Espírito Santo de Deus. O que eu falei para você que ia fazer prova de Deus e você ia sentir alguma coisa? Ele falou: é verdade, esse negócio é bom, continua falando. E quando eu continuei falando, o outro entrou na frente e falou assim: não, pode deixar, não se preocupe, eu volto aqui na semana que vem, que a gente vai te dar um ensinamento dentro disso aí que você está falando. Eu falei: não tem problema, mas eu deixei o meu cartão com ele, falei: toma o cartãozinho da rádio lá onde eu trabalho e da igreja onde eu congrego, toma aí pra tu, porque também Deus tem obra na vida de vocês. Aí o que ficou mais interessado, que quase caiu endemoniado, pegou: eu vou pegar e vou meditar nisso aqui. Aí o outro chamou a atenção dele: para vigiar aí. E de repente, naquela conversa toda, eu continuei pregando o evangelho e falei: olha, vocês procuram uma igreja mais próxima da sua casa, porque Jesus também quer fazer obra na vida de vocês, e neste mesmo ensinamento que você me ensinou, Deus vai te dar um ensinamento, dos quais aonde você vai ter poder e virtude para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Era uma batalha
batalha espiritual ali, era uma luta da luz contra as trevas. Então somente tem que estar percebendo e ligado, porque uma vez eu fiquei sabendo de uma história que um certo cristão, há tanto tempo dentro de uma igreja evangélica, tem que tomar vergonha, há tanto tempo dentro de uma igreja evangélica, uma seita dessa daí da vida o parou e começou a falar para eles, porque eles também andam de Bíblia, e começou a falar para ele: olha, a Bíblia diz assim, assim, assim. O camarada não conhecia nada de Bíblia, achava que conhecia, a seita o ganhou. Hoje está lá na seita, lá até hoje, e falou para um monte de gente aí que agora conheceu a verdade, há tanto tempo dentro da igreja evangélica e nunca tinha conhecido a verdade. É que tem que tomar vergonha, porque esqueceu do poder de Deus. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem o Espírito de Deus em sua vida, porque senão as trevas vai te destruir. Aleluia, glória a Deus. E de repente eu fui embora, aqueles 3 homens de branco ficaram para trás. Eu voltei semana passada, não para desafiar eles, mas para saber o que eles tinham para falar. Sumiu os 3, até hoje não deixaram nem o mapa, nem o endereço. Sumiram do mapa. Sabe o que é isso? Satanás sabe. Satanás conhece quem tem a palavra da verdade na vida. Satanás sabe quem é profeta do Altíssimo, chamado para profetizar. Por isso ele não é bobo. Então vigie, porque aquele que está de pé, vigie para que não caia, porque toda honra, toda glória e todo louvor é dada ao Deus que fez o céu e a terra. Porque naquela hora não veio conhecimento comum de homem, porque eu orei a Deus e veio conhecimento do céu, porque o que desce do céu para cá, sai daqui para aí, e você é abençoado em nome de Jesus. Glórias a Deus. É esse conhecimento que eu falo. Não basta tão somente você conhecer, você tem que conhecer sim a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas nunca queira que o Espírito saia da sua vida, porque se o Espírito sair, a letra vai te matar, a letra vai te matar. Mas tem o Espírito de Deus dentro de ti, e você fará a diferença, e ninguém vai te enganar, porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus, e nós discernimos tudo, e de tudo é discernido. É luta espiritual, luta da luz contra as trevas, algo que eu não poderia suportar se não tivesse o Espírito de Deus dentro da minha vida. Quantas e quantas vezes, irmão, já chegaram para mim e falaram assim: por experiência própria eu passo isso para você, e falaram para mim assim: irmão, você não tem chamado, irmão, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo outro, só quem pode falar isso é um ministro, só quem pode falar isso é um pastor. Quem é que determina uma pessoa de falar algo da parte de Deus, se Deus assim o autorizou? Quem estamos nós para tentar impedir a obra de Deus? Porque se Deus quer falar, deixa ele trovejar a sua palavra. Que hoje em dia a gente olha tanta coisa que a gente vê, irmão, pessoas que voltaram: não, irmão, é verdade mesmo, eu não tenho cargo, eu não tenho dom. Irmão, quando Deus chama não precisa ter cargo, quando Deus chama pode estar lá na roça, pode estar lá no deserto, mas Ele vai tirar da roça e do deserto e vai colocar no palácio, e aquele que está com o pedestal lá em cima, vai acontecer igual aconteceu com o rei, vai virar bicho para poder se converter e depois voltar a ser homem de novo e homem de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Se fosse olhar para isso, irmão, eu já tinha parado há muito tempo, porque uma dessas pessoas já me pararam e falaram assim: não, irmão, você não pode, você não tem chamado, você não é ministro. E quando eu ia parar, Deus veio ao meu coração e falou assim para mim: meu filho, me diga aí qual foi o cargo da jumenta quando profetizou para Balaão. Eu falei: ela não tinha cargo não, porque eu ainda não vi isso. Meu filho, me diga aí qual era o cargo de Jeremias quando foi chamado. Eu olhei: Jeremias ainda era uma criança, já estava profetizando. Meu filho, me diga aí qual era o cargo de Samuel, me diga aí qual foi o cargo dos discípulos. Eles foram chamados sem ter cargo. Eu preparo envio e mostro que eu sou Deus. Aleluia, glórias a Deus. Se você
você ouvir uma palavra dessa, sabe o que é? As trevas enganam a pessoa, as trevas usam pessoas desligadas para não entender o teu e o meu chamado. O chamado de Deus é tão grande que o diabo começa a usar pessoas desligadas, assim como aconteceu com Pedro. Pedro, naquela hora, quando Jesus falou, eu tenho que ir para a crucificação e vai acontecer isso e aquilo outro, e de repente Pedro desligou, e a serpente ali, Satanás usou os seus lábios falando assim: olha, Senhor, tenha dó de ti. Na mesma hora Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os mistérios do reino de Deus. As pessoas não conhecem, irmãos, o mistério do reino de Deus. Eles não sabem como que Deus vai usar. Deus tira aquela pessoa que não é nada e faz ela um tudo. Deus faz aquela pessoa que está lá em cima cair do pedestral. Porque se tu tem chamado e se tu foi separado por Deus, levanta-te, porque a hora é agora. Aleluia, glórias a Deus. Não deixa que ninguém impeça o teu ministério, não deixa que ninguém te pare, porque a luta está travada, é batalha travada e temos que ganhar, é luta da luz contra as trevas, e nós somos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu falo isso por experiência própria, porque tantas e tantas vezes já tentaram me parar. E o que você também nunca ouviu falar aqui? A história de um teólogo, e de repente aquele teólogo entrou na minha frente e falou: irmão, nem tudo é o que está escrito. Vigie com certos tipos de ensinamento que andam por aí, que não conduzirá o homem à vida eterna, mas o levará ao inferno, vai fazer ele descer os calabouços infernais. Mas para ir para os céus tem que observar conforme o livro de Deus, e assim se despertar para o arrebatamento e para o chamado da última hora. Aleluia, glórias a Deus. Agora tem o porém: Deus vai invertir em você, Deus vai fazer você ficar cheio do poder e da unção, mas vigie, porque há um ser espiritual que não tem misericórdia de ninguém, e ele vai tentar contra a tua vida para que você venha esfriar. Mas não tem problema não, se você está caído aí, ainda há esperança para você, porque em Miqueias capítulo 7 versículo 8 diz assim: ó inimiga minha, não te alegre a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e o Senhor será a minha luz. Deus tem promessa de vitória para cada um de nós, basta tão somente se despertar. Deus, quando chama, Ele não escolhe a pessoa já encarregado, Ele quer dizer, Ele não escolhe a pessoa já com seu cargo. A pessoa pode não ser um nada, pode ser até um analfabeto, mas Deus vai usar, porque a última hora é agora. Tocai a trombeta em Sião, como diz em Joel 2, diz: tocar a trombeta em Sião e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ainda que os moradores da terra se perturbem, o problema deles é para tocar a trombeta e anunciar que o dia do Senhor já vem aí. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, vigia cada dia, porque Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para você. É a luta da luz contra as trevas, e nós somos vencedores, porque Jesus já pagou o preço. Então somente agora toma posse da vitória e receber a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. É o tema da mensagem de hoje: a luta da luz contra as trevas. Você já é vencedor. Não precisa temer o teu inimigo, porque Deus já te deu virtude e poder. Deus está contigo para todo momento da vida, e Ele tem vitória e coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. Ele tem muito mais para você, então somente se entregue para Ele, e
Ele vai completar a obra, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai até o fim. E isso são as palavras sinceras, que assim o Senhor colocou em nosso coração, e que Ele possa falar mais forte contigo. Por isso, desperta-se, deixa a luz de Deus iluminar o teu coração, te encher de glória, e aí sim você vai fazer a diferença. Leia as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, e você vai ter resposta de Deus. Você vai saber quem tu és, por que tu veio para este mundo e para onde tu irás. E que Deus possa falar mais forte ao teu coração e iluminar a tua vida a cada dia, para que as densas trevas se afastem de você.